Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, saudações cordiais, prazer estar aqui com vocês em mais essa aula gravada, nossa quarentena. Então estamos aí com as aulas gravadas. E hoje, meus queridos amados letrados, saudades imensas lá fora, o dia está frio, temperatura civilizada, observe, estou até com meu moletomzinho do coque aqui numa boa, no conforto. O tema do dia segue a mesma passada das aulas anteriores, quando discutíamos cidadania. Porém agora, olha só, direitos e cidadania no Brasil. Ou seja, é a vez de pontuar, de focar no nosso país e em todos os senões que existem quando discutimos assunto como cidadania e direito no Brasil, né? Que é um país que tem muitos desafios, vamos dizer assim, históricos a serem vencidos e também tem questões históricas a serem discutidas. Bom, eu vou só diminuir o Alanzinho. Olha só, Alanzinho passando pela sua timeline. Olha só, Alanzinho no centro do seu slide, ó. Tá vendo, Alan? E agora? Muito bem, vou só aqui colocar, diminuir, eu não resisto isso daí, pessoal. Acho muito legal essas coisinhas. E aí vou colocar aqui no cantinho o Alan, muito bem, discretinho. E agora começamos o baile. Vamos então discutir o Estado brasileiro no tempo. Pessoal, quando a gente discute o Estado brasileiro, e discute, portanto, os direitos no Brasil e tudo mais, nem sempre nós temos a real dimensão do que significa isso. Então eu fiz aqui para vocês uma linha no tempo. Ó, eu tenho 1500, 1532, 1822 e 1889. Sentiu que eu vou fazer uma linha histórica com vocês, né? Olha só que interessante. Entre 1500 e 1532, nós estávamos no período, lembra? Pré-colonial. Nós já havíamos sido achados por Portugal, mas Portugal não tinha aquele interesse todo no nosso território num primeiro momento. Entre 1532 a 1822 é o período colonial. Muito bem. De 1822 a 1889, Império, e de 1889 até Deus sabe quando, República, né? Muito bem. Olhou a primeira parte, percebeu a divisão. Entretanto, olha agora a parte de baixo. Olha só. De 1500 a 1822, nós pertencíamos a Portugal. Quer dizer que se você observar nessa linha do tempo, na maior parte da nossa história, nós não éramos uma nação independente, nós pertencíamos a um outro Estado nacional, no caso europeu, Portugal. Somente de 1822 até Deus sabe quando, nós somos quem? Independentes. E olha um terceiro nível, de 1500 a 1889 nós somos uma monarquia, seja uma monarquia portuguesa, seja uma monarquia independente, cujo, aliás, o primeiro imperador era também português, Dom Pedro I, né? E só depois, então, tivemos o exemplo republicano. Ou seja, por aí você vê que nós temos uma longa tradição monárquica também. Nós temos uma longa tradição de dominação de um povo estrangeiro sobre o território brasileiro e por aí vai. Isso tudo é importante você ter dimensão, ter a visão, né, para compreender adequadamente o seu país. Agora, pensando então em cidadania e direitos, pessoal, o grande problema, um país de cativos? Como assim um país de cativos? Olha só que interessante. José Bonifácio de Andrade e Silva, chamado não sem justiça de o patriarca da independência, teria dito que era impossível fazer crescer um país onde a maior parte de sua população era cativa. E esse era o Brasil. Pessoal, quando o Brasil se tornou independente em 7 de setembro de 1822, quase a metade, alguns até dizem que um pouco mais da metade da população brasileira era formada por cativos, por seres humanos escravizados. Ou seja, como fazer um país crescer? Como desenvolver uma nação que literalmente é uma nação de aprisionados? É uma nação de pessoas que não conhecem um dos valores mais fundamentais do ser humano, que é a liberdade. E tudo isso, por exemplo, foi sempre um empecilho, sempre foi um obstáculo, um desafio muito grande na constituição verdadeira de um sentimento de cidadania e de direitos entre os brasileiros, né? Veja, por exemplo, que a nossa sociedade, ela se marca, no mais das vezes, por uma grande presença da violência. Pode ver, o brasileiro adora resolver tudo com violência. Tem um problema, resolve-se como? Com violência. Sempre. O discurso da violência sempre fez e continua fazendo muito sucesso no Brasil. Por quê? Porque nós temos uma história violenta. Veja que nós somos um país que manteve pessoas escravizadas por cerca de 350 anos, pessoal. São 3 séculos e meio em que pessoas mantinham outras pessoas acorrentadas, achibatadas, torturadas no trabalho escravizado. Ou seja, é uma coisa bastante complicada.
Entende? Perceber o Brasil é necessário olhar para trás do Brasil. E dentro disso aqui também, lembremos que a noção de cidadania no Brasil, desde os tempos coloniais, ela é muito elitizada. Lembra que lá na colônia, quem detinha o poder nas câmaras municipais, né, que era o grande órgão de administração da colônia, eram quem? Os homens bons. E você lembra? Homem bom, a definição era um homem branco, latifundiário e escravocrata. Ou seja, era a elite da elite. Então a cidadania e o poder político, por exemplo, não eram realmente democratizados. Era bastante circunscrito. Quando eu chego no Império, eu vou ter quem? Os barões do café. Quando eu chego na República, você pensa, agora vai ter o quê? O café com leite. E assim vai indo, o tempo todo, sempre o poder, a cidadania, o domínio político, o domínio civil, acabou sendo muito elitizado na história do Brasil, né? Por exemplo, em 1824, quando é promulgada não, né? Outorgada, aliás, a Constituição do Império, que é a nossa primeira Constituição, ela já vinha cheia de restrições a pleno exercício da cidadania. Ou seja, a Constituição de 1824, o pessoal não garantia, por exemplo, a cidadania ampla. E detalhe, o Brasil já vinha autoritário, né? Porque lembra que, eu até confundi aqui a palavra, há uma diferença entre promulgar uma Constituição e outorgar uma Constituição. Quando você promulga, ela vem do povo para o líder. Ou seja, o povo, numa assembleia, fez a Constituição e é dever do líder jurar, defender e respeitar essa Constituição. Quando uma Constituição ela é autoritária, portanto outorgada, ela vem do líder para o povo. Ou seja, o líder fez o texto e o povo tem que obedecer, porque senão, ai do povo. E a nossa Constituição começa assim. Dom Pedro I, pessoal, não era nem um pouco democrático. Dom Pedro I é conhecido na sua biografia por ter sido um homem profundamente autoritário. Tanto que, ao perceber que os constituintes, lá em 1824, talvez fossem tirar dele algum poder, o que ele faz? Dá um golpe, fecha o constituinte e outorga uma Constituição garantindo a ele plenos poderes, inclusive aquele Frankenstein chamado poder moderador. Em qualquer monarquia no mundo tinha executivo, legislativo e judiciário, aonde o rei participava do executivo. No Brasil, não. A gente conseguiu a façanha de inventar um quarto poder, acima dos outros três, chamado de moderador, que era o rei. Ou seja, um absolutismo disfarçado. Tá? Porém, aqui chegamos em justiça e cidadania. E como é que é essa questão aqui, né? Bom, tanto a justiça quanto a cidadania, pessoal, embora hoje nós entendamos que sejam valores universalizados, nós entendamos que todos devem ter acesso à cidadania e à justiça, nas origens do nosso país enquanto país independente não era assim. Ou seja, tanto a justiça quanto a cidadania estavam muito aquém, muito distantes, né, das possibilidades dos mais pobres. Porque a Constituição da Monarquia, a Constituição do Império, a de 1824, outorgada por Dom Pedro I, ela não garantia justiça e cidadania para todos. Né? A começar pelo critério censitário de renda. Ou seja, de acordo com a Constituição de 1824, pessoal, para que você pudesse votar em alguém numa eleição, por exemplo, você teria que comprovar que você possuía uma renda equivalente a 100 alqueires de mandioca. Em outras palavras, para que você fosse considerado cidadão pelo Império do Brasil, pela monarquia brasileira, para que você fosse visto como cidadão, você tinha que ter dinheiro, você tinha que ter terras. Ou seja, a ampla massa de brasileiros que eram despossuídos de dinheiro e de terras, obviamente, então, não gozavam dos, entre aspas, benefícios da cidadania. Ou seja, o nosso país começa de um modo bastante controverso, né? Bastante complicado. Por isso que é difícil discutir no Brasil, ainda hoje, coisas como justiça, cidadania, liberdade. Porque para muitos é mimimi e outros simplesmente não entendem o que significa esse tipo de coisa. E são valores fundamentais, civilizacionais, que outros países muito avançados já chegaram a essa compreensão. Mas nós temos ainda um acerto de contas com a história, né, para perceber como esses valores vão sendo construídos na nossa história, na nossa nação. Tá? Mas aí então chegamos à ideia de abolicionismo e república. Pessoal, vamos lembrar que no finalzinho do século XIX, até um pouco antes da realidade, mas sobretudo no final do século XIX, nós temos algumas marcas muito interessantes. Nós temos o movimento abolicionista, que no século XIX ele cresce muito fortemente, ou seja, setores da população que querem o fim da escravidão, alguns por fatores humanitários, outros por fatores econômicos, lembra? Porque escravo é coisa, e coisa não compra coisa. Então muitos achavam que para poder desenvolver a economia brasileira, era preciso libertar os escravos,
transformá-los em assalariados e assim eles passariam a ser consumidores para o mercado interno. Ou seja, a primeira motivação era econômica, depois é que tinha motivação humanitária, né? Tínhamos também a imigração europeia, italianos e alemães sobretudo, que estão vindo da Itália e da Alemanha até um pouco antes das unificações daqueles países da Europa, buscando melhores condições de vida aqui no Brasil em troca de terras e por aí vai. Temos também o republicanismo, quando em 1870 surge o primeiro partido republicano do Brasil, lá em Itu, no interior de São Paulo. Ou seja, tudo isso aqui está tentando fazer uma alteração na ordem brasileira. Só que o problema, pessoal, é que quando vem todo esse processo, republicanismo, abolicionismo, etc e tal, ainda assim, muitos setores continuavam excluídos. Aqui está na imagem o Marechal Deodoro da Fonseca. E isso, aliás, é um outro emblema, né? Você veja que a presença militar na política brasileira é muito forte. E isso não é em todos os países, tá, pessoal? Nas principais potências do mundo, o que menos se tem, por exemplo, é a confusão entre o que é militar e o que é civil. No Brasil sempre teve uma proximidade muito grande. No Brasil tem a ideia do soldado cidadão. O que é o soldado cidadão? É o militar que também faz política. Então, no Brasil, na formação do povo brasileiro, na formação da cidadania brasileira, criou-se esse binômio chamado soldado-cidadão, que é o soldado, então o militar de farda, de carreira, que sente-se também no direito de fazer política, o que você não verifica em outros países, tá? Isso é uma questão muito nossa, é uma característica muito marcante da formação do povo brasileiro, tá? E o Marechal Deodoro é o nosso primeiro presidente, quer dizer, a nossa república, o nosso sistema republicano nascerá sob a espada, né? A República da Espada, Marechal Deodoro e Marechal Floriano. Começa assim, né? Porém, olha que interessante, proclamação. Pessoal, em 15 de novembro de 1889, um cronista chamado Aristides Lobo teria dito: o povo assistiu àquilo bestializado, atônito, surpreso, sem conhecer o que significava. O povo só foi saber que o Brasil virou república, pessoal, no dia 16 por causa dos jornais. Porque no dia que aconteceu o golpe da república, as pessoas viram aquele monte de militares marchando nas ruas do centro do Rio de Janeiro, viram aqueles militares marchando, ok? E acharam que era uma parada militar. E há narrativas disso. Tanto que o povo foi pra rua e lá, muito bem! Achando que era uma parada militar. E naquele dia, a monarquia estava caindo e a república surgindo. Lembra que não foi uma proclamação. A ideia de proclamação da república ela é muito questionável. Hoje os historiadores, por exemplo, falam muito mais no quê? No golpe do 15 de novembro. Porque não é uma coisa, o povo foi e fez a república. Na realidade, é um extrato muito delimitado, alguns republicanos, sobretudo balizados pelos militares que na época tinham sólida formação positivista. E aí esses vão fazer a república. Então o povo, como disse Aristides Lobo, assistiu a tudo bestializado. Tem até um livro, ó, dica de livro para você. Tem um livro de um dos maiores historiadores do Brasil, chamado José Murilo de Carvalho. E ele tem um livro chamado Os Bestializados. O título do livro, justamente, é inspirado nessa frase dita por Aristides Lobo quando da proclamação da República. Ou seja, lembre que república vem do latim res publica, coisa comum ou coisa pública. O problema é que na formação da República Brasileira, ela sempre foi muito mais uma res privada, né? E não uma res pública. Né? Porque ó, ela não conseguiu ampliar os direitos de cidadania. Por exemplo, a Constituição Republicana, que vai ser a de 1891, tá? A de 1891, ela impossibilitava, por exemplo, o voto do analfabeto, entre outros grupos, tá? Analfabetos, praças, clérigos não podiam votar. Ou seja, isso, portanto, criava uma república, pessoal, uma república literalmente altamente excludente. Quando muitos achavam que a república traria participação política, traria cidadania, traria liberdade, ela manteve-se tão excludente quanto o próprio império. E em alguns momentos até mais excludente que o próprio império, que é uma façanha. Né? Soube-se ao elemento, né, que a nossa república, quando surge, ainda mais no contexto da República do Café com leite, né? Café por causa de São Paulo, leite por causa de Minas Gerais, que dominavam a cena política brasileira. Você vai ter alguns fenômenos, como por exemplo o voto de Cabresto, aqui está uma charge a respeito disso, aonde um coroné ia lá e obrigava as pessoas a votar no candidato dele, tá? Porque na época o voto era descoberto, todo mundo via o teu voto. Pessoal, não é para você sair contando o teu voto na rua quando você vota. Porque se tem uma das maiores conquistas do povo brasileiro é o sigilo do voto. Para que justamente ninguém possa ameaçar você, ninguém possa coagir você, ninguém possa rir de você pelo seu voto.
Ou seja, o seu voto é uma coisa que só compete a você. Não é para você filmar urna eletrônica, não é para você contar por aí. É uma conquista social o sigilo do voto, entende? E é uma garantia de que você pode exercer a sua vontade soberana de modo democrático, sem pressões, tá? Outro, o curral eleitoral, né? Já que tem cabresto, tem o curral, onde você mantém então aquele grupo de eleitores cativos que são obrigados pelo coronel a votar em quem ele quer. O compadril, o que é o compadril? São as redes de proximidade. Então, por exemplo, um coronel, ele vai lá e apadrinha, ele apadrinhou, né? Ele apadrinhou um político. E esse político, quando eleito, fará tudo aquilo que o coronel quiser. Então o coronel apadrinhou, uma relação de compadril, uma relação de proximidade entre o coronel e o político, ok? E o próprio coronelismo, que são aqueles grandes líderes políticos locais, pessoas com muito poder econômico e também com poder de força, geralmente nas áreas rurais do Brasil, mas depois também nas áreas urbanas, que vão, como eu falei agora há pouco, comandar toda a república, né, do café com leite. Veja que isso daqui, pessoal, foi um sistema bastante forte, bastante sedimentado, tá? Um sistema realmente sedimentado e que vai persistir até o processo da Revolução de 1930, quando entra a Era Vargas. Mas mesmo dentro desse processo do café com leite, nós já tínhamos, por exemplo, lutas sociais, ou seja, já havia assim setores da sociedade civil organizada dentro de certos movimentos sociais, que vão contestar essa ordem excludente, né? Que vão contestar essa característica de exclusão que o nosso país tinha com relação à cidadania plena. Então, vários movimentos denunciavam essa exclusão. Aqui está uma foto para vocês, essa é uma foto de época da primeira greve geral do Brasil, a greve geral de 1917, convocada, veja vocês, pelo movimento anarco-sindicalista. Né? A primeira greve, essa greve parou o Brasil, tá? Foi a primeira grande greve. Só que o que acontece? Como na época, né, o próprio Estado brasileiro não tinha qualquer interesse em ouvir essas massas, por exemplo, em ouvir o movimento social, obviamente a repressão do Estado com relação a esses movimentos foi muito violenta. Por exemplo, nessa greve aqui, pessoal, muitas pessoas morreram, porque ali não era bala de borracha, ali era bala de verdade, bala de chumbo. Pessoas morreram, foram torturadas, foram expulsas do Brasil e por aí vai, né? Tanto que tem um presidente chamado Washington Luiz, do período do café com leite, que teria dito, né, uma frase que exemplifica muito bem qual que é a visão que geralmente o Estado brasileiro tem sobre questões de ordem social. Frase de Washington Luiz, ex-presidente da República. A questão social no Brasil é um caso de polícia. Ou seja, olha que interessante essa frase vindo no presidente. A questão social no Brasil é um caso de polícia. Ou seja, as questões sociais, os problemas sociais não são questões a serem resolvidas, debatidas com a sociedade. Não, é um caso de polícia. Portanto, é um caso de força de Estado. Entende? Isso mostra como o nosso país tem uma pouquíssima tolerância, uma pouquíssima paciência com demandas de ordem social, né? Dentro disso, então, nós temos anos 30, que são os anos onde começa a soprar alguns ares de mudança com a Revolução de 30, que ao ser instituída, acaba com a República do Café com Leite, acaba com o domínio de São Paulo e Minas Gerais e põe fim ao voto aberto. Como agora ninguém mais sabe o seu voto, ou seja, finalmente seu voto é sigiloso, criatura, agora seu voto está sigiloso, então agora isso meio que mata, inviabiliza em muitos aspectos o voto de cabresto. Porque agora o coronel, de fato, não consegue mais saber em quem você votou. Então você pode falar que você votou no candidato que ele queria, mas bem, no fim você votou em outro. Entendeu a ideia? Então isso dá uma garantia a mais no exercício da verdadeira democracia para o cidadão na hora do voto. Claro que democracia é muito mais do que o voto, né? Mas aí então vem Vargas, lembra? Trabalhadores do Brasil. Não, Vargas fala assim, né? Trabalhadores do Brasil. E como é que vai ser o Trabalhadores do Brasil? Esse gaúcho de São Borja, no Rio Grande do Sul, chamado Getúlio Dornelles Vargas, esse tamanhozinho aqui, ele dá um golpe no coronelismo. A gente fala de Revolução de 30, pessoal, mas quase sempre no Brasil, quando alguém fala de revolução, é golpe, tá? E aqui também tem todas as características típicas de um golpe, tá bom? Todas. Aliás, vamos diferenciar uma coisa. Golpe e revolução, moçada, não é uma questão de opinião, tá? Opinião cada um tem a sua e ok. Golpe e revolução são conceitos. O que diferencia um e outro? Revolução é quando você tem um movimento de massa, de pessoas que não fazem parte do Estado e que vão lá e derrubam o governo e mudam completamente a ordem estabelecida. Quer dizer, muda o sistema de governo, muda tudo. O país meio que é resetado numa revolução. Por isso que a francesa é uma revolução de fato. Por isso que a americana é uma revolução de fato. Porque ali a massa vai lá,
toma o poder, muda completamente o país, veja que a França era uma monarquia absoluta e virou república, troca tudo e é um movimento de massa. O golpe, por outro lado, não. O golpe, o coup d'état, que vem no francês, coup d'état, golpe de Estado, né? O golpe ele tem uma outra formatação. É golpe quando o movimento ele acontece, ele se inicia dentro de agentes do próprio Estado. Ou seja, se o movimento começou em alguém que participa do Estado, sejam militares ou civis, mas que participam do Estado, que estão alinhados de alguma forma dentro do Estado, e eles vão lá e derrubam o governo até então constituído e colocam um governo deles, porém sem alterar completamente a ordem do país, isso é um golpe. Então o que o Brasil teve na prática foram golpes e não revoluções, tá? Pelo conceito clássico, tá bom? E acontece o quê? Durante o governo Vargas, tivemos conquistas, né? Então, claro, acabou com o coronelismo e com o voto de cabresto. Maravilha, valeu Vargas. Mas para santo, o Vargas também não serve, porque entre 1937 em 1945, nós sabemos, Getúlio Dornelles Vargas deu um golpe em quem? Nele próprio, isso que é fantástico. Deu um golpe nele, que é o golpe do Estado Novo, fazendo uma ditadura de orientação marcadamente fascista em muitos aspectos, que é muito estudado, inclusive, pela historiografia, né? E aí, né, ele dá esse golpe porque ele dizia que tinha uma ameaça de comunismo no Brasil, então para defender o Brasil do comunismo, ele fez esse golpe aqui. Então o Brasil mergulhou numa ditadura entre 37 e 45, que inclusive é a época em que participaremos da Segunda Guerra Mundial, combatendo outras ditaduras europeias. E aí, nesse momento aqui, nós temos um retrocesso da cidadania. Porque se eu tenho um governo ditatorial, um governo de exceção, obviamente que muitas coisas, como por exemplo, liberdade de expressão, movimentos sociais, entre outras coisas, acabam sendo silenciados, porque qualquer forma de oposição é visto como algo que é inimigo do país, inimigo da nação. Né? E aí é combatido. Entende? Então teve um retrocesso. Então o Vargas, se por um lado ele marcou um avanço, por outro lado, logo depois ele marca, infelizmente, um retrocesso. Somente em 1946 o Brasil voltaria a ser uma república. Porém, uma república populista, né? E essa república de 1946, ela é marcada por personalismos. Pessoal, o que é um personalismo? Numa república, a respública, coisa comum ou coisa pública, o governo, a governança, deveria ser marcada pela impessoalidade. Ou seja, eu vou governar para todos, de modo igual. Eu vou governar para o interesse público, não para o meu grupinho ou para as pessoas que me apoiam. Eu vou governar para todos. Só que o Brasil tem essa característica, o populismo, seja de direita ou seja de esquerda, tá? E no populismo, por exemplo, geralmente você tem líderes marcados por algumas características bastante indeléveis. Características como um forte discurso nacionalista, um grande paternalismo, né? A ideia de que é como se ele fosse um pai da nação coordenando seus filhinhos, tá? E também muito carismático. É aquele cara que causa na multidão, faz e acontece, aquele que é o famoso meme, né? Então esse tipo de cara vai ser a cara da política brasileira na República, tá? Esse populismo, seja ele de direita ou de esquerda. Então você tem esse apelo. Por exemplo, dá uma olhada na foto aqui, né? Aqui está um dos mais célebres populistas da história do Brasil, que foi o senhor Jânio Quadros, o Vassourinha. E ele sempre aparecia com essa vassoura de piaçava na mão, né? Essa vassourinha, dizendo que ele ia varrer a corrupção do Brasil. Da musiquinha assim, né? Varre, varre, vassourinha, varre, varre a bandalheira, que o povo já está cansado de sofrer dessa maneira. Jânio Quadros, a esperança desse povo abandonado. Jânio Quadros, a certeza de um Brasil moralizado. Alerta, meu irmão, vassoura conterrâneo. Vamos vencer com Jânio. Quer dizer, olha só a loucura, pessoal. Jânio Quadros, dá uma olhada na cara dele, né? Assustador. Mas, ou seja, dentro desse processo, então, nós tínhamos a nossa República Populista. Olha que loucura. Olha que loucura. Entre 1946, o governo Dutra, até 1964, o governo João Goulart, ou Jango, né? Nós tínhamos a chamada República Democrática ou República Populista, porque era essa marca bastante forte da política brasileira, né? Hoje fala-se muito de um neopopulismo, inclusive. Porém, pessoal, o Brasil tem uma longa tradição no conflito entre cidadania plena e autoritarismo. Né? Então o que acontece? Existe uma longeva tradição autoritária no nosso país. O Brasil gosta de governos autoritários, né? Existe isso muito forte no imaginário da população. A população, de um modo geral, tende a achar que o autoritarismo é solução, né? Isso é muito forte no discurso de muitas pessoas. Tanto que você vê, ó, a primeira Constituição, a do Império, falei pra você, começou autoritária. Dom Pedro era autoritário. Né? De repente você tem lá a República da Espada.
Daí a pouco você tem o quê? Era Vargas e uma ditadura varguista. E finalmente você tem o golpe que institui um regime civil-militar lá em 64 até 85, né? E por que é um regime civil-militar, né, e não só militar? Durante muito tempo você falava, golpe militar, golpe militar. Não, porque também houve setores da população civil. Também houveram setores civis que apoiaram aquele regime. Por isso que a gente fala o quê? Que é um regime civil-militar. Não era só o pessoal do exército, não. Haviam setores civis também. Tá? Quer dizer, tinha essa questão, porque como eu falei, o discurso autoritário não é uma coisa exclusiva às Forças Armadas, não, de modo algum. Tá? Tanto que até nas Forças Armadas também tinham pessoas que não concordavam com o regime. O discurso autoritário é uma coisa do brasileiro, tá ok? E detalhe interessante perceber, né? Nós tivemos várias constituições autoritárias. Tivemos a Constituição de 24, tivemos a Constituição de 1937 e tivemos a Constituição de 1967, que é a do regime militar, além, claro, sem contar os famosos atos institucionais, dos quais o mais famoso, não há dúvidas, é o AI-5, né? O Ato Institucional número 5. Porém, de repente, depois daqueles 21 anos de ditadura militar, civil-militar, aliás, nós tivemos o quê? A Constituição Cidadã, a de 1988. Lembra que o Brasil sai do regime civil-militar em 1985 e volta à normalidade democrática. Porém, faz uma Constituinte em 86 e em 88 fica pronta a nossa Constituição. Aqui está o senhor Diretas, o pai da Constituição, segurando o seu filhinho, né? Que é o senhor Ulisses, deputado Ulisses Guimarães, já falecido, né? E olha só, essa Constituição, ela foi apelidada de Constituição Cidadã. E por quê? Porque ela realmente conseguiu ampliar direitos e deveres. Ela realmente deu um passo em favor da cidadania plena e da democracia. Ela é uma conquista. Ela é uma grande conquista. E detalhe, esta Constituição pela primeira vez destaca a questão das minorias. É nesse texto constitucional que pela primeira vez se fala que você não pode discriminar alguém por causa de raça, cor, religião, sexo e por aí vai, que você não pode discriminar. É nessa Constituição que pela primeira vez se fala claramente de direitos dos indígenas, direitos dos quilombolas e por aí vai. Então é nessa Constituição que pela primeira vez se toca no assunto minorias. E na época em que ela foi lançada, inclusive, ela era vista por juristas do mundo como uma Constituição bastante avançada. Porém, nem tudo são flores, né? Cidadã, mas ainda não usada. Por quê, pessoal? A nossa Constituição, então, ela apresentou direitos civis, políticos e sociais. Então, quer dizer, ela realmente garantiu muitas coisas interessantes, direitos políticos, civis e sociais. Entretanto, pessoal, ela não chegou ainda, até hoje, ela nunca foi 100% aplicada, 100% regulamentada. Porque a Constituição é como se fosse uma árvore com galhos, mas requer o quê? Leis que regulamentem ela, as folhas dessa árvore. E ainda falta muita folha para colocar nessa árvore, para poder fazer com que a Constituição realmente caminhe. Ou seja, é como se nós tivéssemos na garagem uma Ferrari, que é essa Constituição, que é uma Constituição bastante interessante, mas nós insistíssemos em pilotar essa Ferrari como se ela fosse uma carroça. Quer dizer, ela não está dando ainda tudo que ela poderia dar em termos de cidadania. Até eu coloquei aqui esse infográfico para vocês com alguns avanços, a título de curiosidade, tá? Com alguns avanços trazidos pelo texto constitucional de 1988, que é atualmente a nossa Constituição, tá? E olha que interessante, pessoal. O Brasil adora rasgar uma Constituição, adora brincar de Constituição. Países estáveis costumam ter uma Constituição por séculos. Veja que os Estados Unidos da América, muita gente critica os Estados Unidos, mas justiça seja feita, os caras têm a mesma Constituição desde 1791, moçada. É a mesma Constituição. Nós, desde que nos tornamos independentes em 1824, já tivemos impressionantes 7 Constituições. Então, quer dizer, ainda carece de uma estabilidade institucional o Estado brasileiro, entende? O Estado brasileiro, e aí, claro, a cidadania também acaba sendo impactada por isso, não goza, de fato, de uma estabilidade institucional que é necessária. E aí, claro, coloquei aqui um slidezinho para vocês para mostrar os sistemas eleitorais, né? Olha só, a de 1824, Constituição, voto censitário, de renda, masculino e aberto, só homem votava, 25 anos era a mínima idade. 1891, República, voto masculino para alfabetizados, voto a partir dos 21 anos. 1934, voto universal para ambos os sexos e secreto, e analfabetos continuam não votando, voto a partir dos 18 anos.
1988, a nossa Constituição, voto universal para ambos os sexos e secreto, voto a partir dos 16 anos. Lembrando que dos 16 aos 18 o voto é facultativo, dos 18 aos 70 ele é obrigatório e dos 70 em diante ele volta a ser facultativo. Detalhe importante que, embora a Constituição de 34 seja a primeira que também previa o voto da mulher, a mulher já tinha voto no Brasil desde o Código Eleitoral de 1932. Então é somente na era Vargas, inclusive, que todo um estrato da população, as mulheres, quer dizer, 50% da população brasileira na prática, passa também a ter direitos políticos, de votar, por exemplo. Beleza? Queridos, depois de toda essa reflexão, módulo 48, faz aquelas atividades com texto de apoio, aquelas padrão Enem, e claro, se você for ver lá aquela listinha no Estudos que sempre dá uma ajudinha. Beleza? Meus amados, um fortíssimo abraço, que a força esteja com vocês, saudades imensas e até a próxima. Tchau, tchau.